Toda palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é prova de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é prova de amor. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor, é profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é prova de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é prova de amor. Aleluia, aleluia. Bendita a palavra que faz libertar. Aleluia, aleluia. Bendita a palavra que faz libertar. Obrigada, muito bem, muito bem. Hoje nós estamos aqui com o Gênesis capítulo 21. Eu já mandei para vocês, não é? Essa história dos patriarcas terem 100 anos, 200 anos, 900 anos, vocês já estão sabendo. Não é? Então vocês estão vendo que ali tinha a ver com a época do escritor. Então aqueles códigos são importantes. Hoje em dia a gente perdeu muito desses códigos, né? Tem até um livro que é o Código da Bíblia, né? Eles são tão cheios desses códigos que no início do Gênesis você tem uma palavra, por exemplo, acho que é Torá, que se repete 50 e 50 palavras. É no hebraico, né? No português não dá certo. Mas em hebraico a palavra Torá no início do Gênesis. Tem um Corolla cinza, estava na garagem. Terminação de 17, terminação de 17. Ali. Tem, por exemplo, eles gostam de código que lá quando começa o Gênesis capítulo 1, eles colocam a palavra Torá, não estou lembrada aqui qual é, depois eu posso ver isso para vocês em hebraico, mostrar. E aí tem, a cada 50 palavras, tem de novo a palavra instrução, Torá. De 50 em 50, e vai indo até, né, terminar aquela tradição. É uma coisa muito interessante como eles gostam desses códigos. Esses códigos ajudavam as pessoas a refletirem sobre a importância de uma palavra que sempre se repetia. Vocês podem ver que o chamado é sempre 3 vezes, Samuel, 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 aí Samuel vai, né? E volta, aquela coisa toda, né? Jesus ficou perguntando a Pedro, Pedro, tu me amas, etc. 3 vezes, né? Pedro negou 3 vezes, quer dizer, negou mesmo, né? Jesus perguntou 3 vezes, Jesus perguntou mesmo, né? Então, essas coisas para aquela cultura eram muito importantes, né? Muito importantes mesmo. Então, vocês viram aí, a gente não pega ao pé da letra a idade dos patriarcas, certo? Ninguém pega ao pé da letra. E, então, Abraão tinha 100 anos quando nasceu o seu filho Isaac. É a primeira informação que nós temos. É um número que significa uma maturidade,
mas é como se essa maturidade, essa plenitude, significasse como algo como se não houvesse mais esperança, ou seja, aquilo que Abraão tinha que usufruir da vida, já tinha usufruído, que não haveria nada mais para ele, né? Então seria mais ou menos isso. É um número perfeito, né? Um número forte, é um número de plenitude, mas é um número que, se você conseguiu esse 100 em alguma coisa, ali é o suficiente, ali você chegou ao máximo que poderia chegar e a vida não teria mais nada para te oferecer, só lhe restaria então agora o descanso, né? A partida, etc. E a ida para junto dos pais, que é assim que eles chamam a morte, né? Eles chamam sempre morrer como ir para junto dos meus pais, ou então desarmar a tenda, coisas assim, eles usam esse tipo de expressão. Então quer dizer, quando não se esperava mais nada da vida de Abraão, Deus lhe concedeu o filho Isaque. E aí é dito que Abraão circuncidou com a idade de 8 anos. Como eu já falei para vocês, naquele texto sobre a circuncisão, não é? Que Deus exigiu, fez de novo aliança com Abraão e exigiu a circuncisão. Vamos ver aqui, segundo o relato da aliança, Gênesis 17, não é? Então, como se não tivesse narrado a aliança antes, né? E aí nós temos uma nova narrativa da aliança, e dessa vez é porque Deus quer exigir a circuncisão, uma marca de pertença a Deus. Eles são do rebanho de Deus, né? E aqui, então, já mostra que esse costume começou, que Abraão circuncidou o filho com 8 dias. Até hoje se faz isso, mas isso não é da época dos patriarcas. Isso é uma coisa que veio depois, foi um costume que veio depois. Mas foi jogado para a época de Abraão, porque tudo que foi importante jogado lá para, desde o início se faz assim, desde o início que isso acontece, etc. Então, essa circuncisão é o seguinte: o menino no 8º dia, então, passa por aquela cirurgia de fimose, mas o importante ali são as orações que fazem, que ele é entregue a Deus e tudo mais. A imunidade é muito alta, né? Ele não vai ficar com problemas com isso, e aí ele passa a pertencer a Deus. Ele entra no pacto, né? Entra na aliança com Deus. E ao mesmo tempo ele se torna filho. Ali é um nascimento social, porque até então o menino não tem oficialmente um nome, ele adquire um nome ali, e o nome é dado pelo pai. E ao dar esse nome, o pai assume que aquela criança é filha sua. E ao assumir a criança, a partir dali não havia registros em cartório, não havia nada. Isso é um rito. Na hora que a criança, se é menina, é apresentada para a comunidade, mas se é o menino, além dessa apresentação, é feita a circuncisão. Então o pai pronuncia: ele é fulano, filho de Cicrano. Aí então ele passa a ser. Então, no caso, digamos assim, Jesus, não é? Ele foi lá com Maria e ele foi levado por José e Maria no templo, a apresentação e purificação de Maria. Está olhando para mim, porque esse negócio da purificação que eu estou devendo, né? 40 dias para hoje, 80 dias para... Vai, só mais um pouquinho, só porque eu não quero quebrar o relato, a sequência. Então, aí José tem que apresentar o filho na hora da circuncisão e dizer: Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Então ali ele passa a ser filho de José e inquestionável, não interessa quem é a mãe, quem foi a mãe, se é adotivo, se não é adotivo, se
é filho legítimo de José ou não é filho dele. Isso não tem nenhuma importância. O que faz alguém ser filho de outra pessoa é exatamente essa apresentação na comunidade, esse aqui é fulano e é filho de Beltrano. Então, isso aí é que faz, esse rito que faz alguém nascer socialmente, ter uma identidade. Né? Identidade é que é filho de fulano. Então, dito isso, o tempo passa, não é? E tem o dia do desmame de Isaac. Olha só que coisa interessante, mostra assim a importância desse menino, mas a contagem disso, se contar o desmame de Isaac, né, é mais para explicar outra coisa, para explicar para os descendentes de Abraão que estão lendo essa história, porque se Ismael nasceu, se Ismael é filho de Abraão, é filho do patriarca, Ismael nasceu primeiro, portanto, Ismael é o herdeiro. Como é que Isaac é que fica sendo o herdeiro? Então tem que explicar essa situação. Né? Não vamos pensar como aqui no Brasil, que o dono da fazenda tinha filhos com as escravas e os filhos deles se tornavam escravos, a filha da escrava é escravo. Não é nisso. Não, isso não funciona. Naquela cultura, o filho do patriarca, ele é filho do patriarca, não interessa quem é a mãe. Se ele é o mais velho, ele é herdeiro. Gente, nós vamos ver isso com muita clareza quando nós estivermos na história de Jacó. Jacó tem duas esposas legítimas e tem as outras duas que são as escravas de suas esposas, que também geraram um filho para eles. E esses filhos têm igual direito que os outros filhos das esposas. Então é muito comum a gente encontrar nas sinagogas antigas. Eu fiz fui para um congresso, em 2010, se não me engano, em Portugal. Sobre o judaísmo, foi na cidadezinha de Castelo de Vide. É muito interessante essa região. Eu disse assim, meu Deus, meus antepassados saíram tudo daqui, porque lá perto tem a ponte do Marvão, que é uma ponte famosíssima, que é a ponte que separa o Portugal da Espanha. E na Espanha tinha Inquisição e Portugal não tinha, só depois que Portugal foi ter Inquisição. E então os judeus fugiam da Espanha para Portugal pela ponte do Marvão, né, que é bem periferia, tanto da Espanha quanto de Portugal. Só tem aqueles lugarejos bem simplesinhos, né? Então, a ponte do Marvão, a Castelo do Piauí, a primeira vila piauiense que eu nasci, né, que chamava Marvão. E lá tem Campo Maior, tem a cidade de Campo Maior, tem esse castelo lá, que era onde estava tendo o congresso, tem Oeiras. Então, o que acontece? Quando os portugueses vinham, eles colocavam o nome do lugar aqui no Brasil, mesmo não tinha vindo. Era uma forma de manter, né, a saudade, assim, e era forte. Então, eles colocavam o nome da localidade igual lá. Então, transferiram para cá. São os piauienses. Vieram toda essa região aqui. Então, mas é interessante que lá nós estávamos fazendo um congresso sobre o judaísmo. Não era bem o judaísmo que eu pesquiso, que era o judaísmo da época da Inquisição, mas também era importante. Eu fui fazer uma comunicação e gostei muito de tudo que falaram lá. Então lá a gente também visitou as sinagogas da época da Idade Média. Então as sinagogas são aquelas casas de oração e de estudo dos judeus, onde eles se reúnem no sábado. E isso existe desde o século VI, desde o tempo do exílio da Babilônia. Lá na Babilônia eles não tinham o templo, nem podiam construir. Para eles só pode construir o templo se for na terra de Israel, não pode construir um templo fora da terra de Israel, tem que ser em Jerusalém, tem que ser naquele lugar, etc. E, então, eles construíram lugares onde eles podiam se reunir no sábado com
suas histórias, lembrar o passado, lembrar as histórias que os antepassados contavam, né? E pensar um pouco, rezar e pensar um pouco no Deus que caminhou com eles. E foi assim que nasceu a Bíblia, dessas histórias que eles foram se reunindo nos sábados e contando, né? Então o profeta Ezequiel já menciona alguma coisa que é parecido com ele se reuniu nas casas e os sábios colocavam por escrito aquelas histórias e foi surgindo no Antigo Testamento. Então a sinagoga é uma coisa muito antiga, não depende do templo, tanto faz se tem o templo, se não tem. A sinagoga não é para fazer sacrifício, não é para fazer liturgia, a sinagoga é para se reunir ao sábado, meditar sobre a palavra de Deus, ouvir explicações, perguntar, né, rezar, cantar os salmos, etc. E em todo lugar onde tem judeu faz a sinagoga, né? Então eles gostam de morar todos juntos, os bairros judeus. Então, baseado nesses bairros judeus, também foram nascendo os bairros aqui nas Américas, no continente novo. Porque o bairro dos judeus é o seguinte, eles fazem uma sinagoga bem no centro e ao redor da sinagoga tem uma praça, né, e ao redor tem a casa deles. Então, assim, os bairros judeus. E transferindo isso para cá, as cidades foram surgindo, os povoados, uma igreja católica, uma praça, e começa a surgir todas as casas. E naquela época, né, Idade Média, entrando na Idade Moderna, o centro da cidade era onde tinha a igreja. Aí depois, com o capitalismo, outras coisas, o centro da cidade é onde tem o comércio. Mas antes era a igreja. Certo? Então, as sinagogas, elas marcam os bairros judeus. E a gente entra numa sinagoga e é muito interessante, porque no meio tem 4 colunas. E dessas colunas, cada uma dessas colunas saem assim 3 arcos, e esses 3 arcos seguram o telhado. Então, tem 2 colunas, essas colunas são feitas de mármore, aquela coisa toda. E 2 colunas, elas são bem enfeitadas, cheias de rococó. São as 2 mulheres livres, a Raquel e a Lia. E as outras 2 colunas não têm enfeite, são as 2 escravas, né? A Bala e Zéfra. Ou seja, mas qualquer um que entre dentro daquela sinagoga, eles têm que saber que se não fossem aquelas matriarcas, eles não estariam ali, né? Então, uma mulher pode ser, uma escrava pode ser tratada como uma princesa, uma rainha, depende do homem que está apaixonado por ela. Mas nunca uma mulher livre pode ser tratada como escrava, né? Muitas coisas na Bíblia que a gente vê, tem coisas que são realmente fruto de um momento patriarcal, de uma cultura androcêntrica, mas muitas coisas que aparecem, às vezes a gente se choca, estão escritas para que nós fiquemos chocados e não para dizer que aprova. Por exemplo, na vez passada, nós vimos que o Ló, ele ofereceu esposa e filhas para serem violentadas desde que seus hóspedes ficassem a salvo. Essa narrativa não é para dizer que é assim que tem que ser, essa narrativa é para condenar isso. E tem uma outra história muito semelhante a essa, lá no livro dos Juízes, e que realmente isso é totalmente condenável, não é para ser feito, né? Então, aquelas narrativas sobre o Ló são narrativas para denunciar erros dos descendentes de Ló, que são os 2 povos ali vizinhos de Israel, que são os amonitas e os moabitas. Então, os israelitas acham que eles têm costumes que são desagradáveis, que não são da vontade de Deus, né? Como o incesto, como essa coisa do hóspede ser mais importante do que as mulheres, de oferecer às mulheres como se fossem objetos e tudo mais. Então, isso aí não é dizendo, a Bíblia quando narra, não é dizendo assim, olha, a Bíblia está aprovando isso. Não, ela está narrando para que a gente fique chocado com aquilo ali,
para aquela coisa não acontecer, não é? Então veja, os 12 filhos de Jacó, eles são filhos daquelas 4 mulheres, e elas 4 são as responsáveis por todo o povo judeu ainda hoje. Então, se alguém vai naquela sinagoga, tem que saber disso, né? Que se não fossem elas, eles não existiriam. Então, isso aí é uma coisa muito interessante. E aí, aqui nós temos uma coisa que é chocante, que não é para acontecer. E é narrado aqui para que não aconteça, que é Abraão expulsar a Agar, né? E o filho, é filho dele, primogênito, né? Não é para fazer isso, não é uma coisa para ser feita. Essa história vai ser retomada, né? Esse tipo de discussão vai ser retomada na época em que esses textos são escritos, lá nos livros de Esdras e Neemias. Até esses textos saem na liturgia, não sei se vocês lembram. A gente lembra mais quando a gente tem o costume de ler e de estudar os textos, senão a gente passa batido, ninguém lembra não. Mas lá nos livros de Esdras e Neemias tem uma reforma de Esdras pedindo para ter a raça pura, para ninguém casar, nenhum homem judeu casar com uma mulher que não seja judia. Só é para casar com judios. E quem tiver casado com outra ou pessoa de outra nacionalidade, mande embora a mulher e o filho. E ali há uma rebelião, né? Nem todos querem fazer isso, mandar embora suas mulheres e seus filhos, até enrolam o Wesley, diz, olha, a gente precisa ir para casa, porque está na época das chuvas, depois a gente se reúne e vê isso, e aproveitaram e foram morar longe de Jerusalém com suas esposas e seus filhos, para não ter que mandar embora. Então aqui é uma mulher estrangeira, Agar, egípcia. Então isso não é correto. E aqui é contado como se para limpar a barra de Abraão, porque tem isso mesmo do cara que está escrevendo lá, o copista, né? Faz as cópias. Limpar a barra do homem com alguma história de mulher. Por exemplo, os 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, são eles que pedem a Jesus para ficar uma à direita e outra à esquerda. Aí quando você vai ler no outro evangelho, foi a mãe deles que pediu. Como assim? A mãe dele? É uma coisa que não era. Como que é ela? Aí os outros ficam com raiva deles. Não cabe, não dá certo. Alguma coisa, como diria o fundador da minha congregação, isso aí foi costurado com linha vermelha. De longe a gente vê a linha. Né? Então, há certas coisas. Então, aqui, para limpar a barra de Abraão, o copista lá diz que foi Sara que exigiu. Né? Sara exigiu que o menino fosse mandado embora com a mãe. E aí Abraão está digno de si. Nada na vida. Não é assim não. Abraão podia dizer, não, ele é meu filho primogênito, não é? E ele vai herdar tudo mesmo, é o primogênito. Qual é o problema? Então, esse desmame de Isaac é só para dizer que Abraão fez uma festa, né? Chamou as pessoas. Abraão aqui aparece como uma pessoa rica, que festeja até o desmame do filho, né? E tudo mais. Essa questão dos 2 filhos tem a ver com os conflitos atuais? Tem a ver com os conflitos atuais. Só tem a ver com os conflitos atuais. O Ismael é o antepassado dos palestinos e o Isaac é o antepassado dos judeus. São povos que são da mesma etnia, digamos assim, eles têm um parentesco muito forte, mas há séculos e séculos que são adversários. Tem uma história em volta disso. E também você pode ver o seguinte, que as promessas, né, nós temos a visão dos judeus, que foram quem escreveram a Bíblia, e a versão deles, né? Porque eles dizem que também Deus deu aquela terra para eles, né? Que
também Deus fez uma aliança com ele. Bom, a aliança está aqui, né? Então, é dito o seguinte, que Sara vê Ismael, lá nessa festa, Sara vê Ismael brincando ou caçoando de Isaac. O termo hebraico serve para brincar, jogar, rir do outro, mangar, tem várias conotações. Então depende do contexto para a gente saber qual é a conotação dessa palavra hebraica. Nesse contexto aqui, Sara viu Ismael de Isaac. É o quê? Rindo de Isaac, humilhando Isaac. O que foi? Não dá para saber. Geralmente se traduz por caçoando de Isaac, porque você está só brincando, são irmãos. Um lá, digamos que um tem 8 anos, o outro tem 2 anos, qual é o problema? Então, o certo é que isso vai servir de desculpa para se explicar. Eu vou lembrar para vocês de novo. Os textos bíblicos não nasceram textos sagrados, Eles não eram tidos como textos sagrados, eram culturas do povo, histórias que o povo contava. Depois é que foi se percebendo esse caráter canônico, inspirado, sagrado dos textos. Quando esse caráter sagrado dos textos é descoberto, então ninguém mais faz mudanças intencionais no texto, certo? Qualquer mudança foi uma cochilada, esqueceu de colocar uma palavra, trocou uma letra, qualquer coisa assim. A gente vai ver aqui como é que funciona isso com essas cópias ao longo de tanto tempo. Vai ter, porque eu quero que primeiro a gente possa se debruçar sobre o texto para ver que quando a gente lê o texto bíblico, a gente tem dúvida, a gente tem raiva, a gente não acredita não. Quando as mulheres para fora, para proteger os estranhos, não, isso é revoltante um negócio desse, Então a gente tem que ter dúvidas, a gente tem que ver coisa estranha lá só ver isso se a gente lê. Agora o que acontece quando a gente começa um curso bíblico falando dos documentos da igreja, de como é que se interpreta, como foi que foram essas cópias ao longo dos séculos, aí não lê o texto bíblico e não encontra as coisas boas que estão no texto bíblico. Eu gosto sempre de contar a história de uma senhora que ela tinha muita dificuldade com leitura e nós ajudamos, irmãs da Nova Geração, éramos noviças ainda na época, e a ajudamos a aprender, fizemos aquela alfabetização de jovens e adultos, usando o método Paulo Freire. Então ela aprendeu logo e ela queria muito ler a Bíblia, e nós demos a Bíblia de presente para ela. Então, uma semana depois, eu voltei a encontrar e eu perguntei a senhora, e aí, como é que está a senhora lendo a Bíblia? Já chegou aonde? Ela disse, não, ainda estou lá no primeiro capítulo, não saí dele. Aí eu disse, por quê? É porque lá tem um negócio muito esquisito que eu não estou entendendo. Então, lá diz assim, foi de tarde, foi de manhã. Primeiro dia, depois foi de tarde, foi de manhã, segundo dia, foi de tarde, foi de manhã, terceiro dia. Não é de manhã e depois de tarde, não? Por que lá é de tarde e depois de manhã? Aí eu disse, não, isso aí eu lhe explico, marcamos um cafezinho e eu fui explicar. Então eu disse para ela, olha, não pare mais não, a senhora pega o caderninho, coloca suas perguntas, vai lendo e faz a pergunta. Aí um dia a senhora marca comigo, eu venho tomar um cafezinho com tapioca e respondo as suas perguntas. E assim ela continuou. Mas veja, por que ela teve essa dúvida? Porque ela leu. Se ela não tivesse lido, não teria tido essa dúvida. Então, esse contato com o texto é insubstituível. Depois eu vou explicar outras coisas que são necessárias para compreender bem, mas primeiro vocês têm que ler. Então, aqui nós temos que Sara vê então esse menino caçoando e isso é contado porque o texto
quando isso sofreu modificações, o texto ainda não era tido como sagrado. Então, se é só cultura do povo, eu posso colocar, eu posso acrescentar, eu posso retirar, eu posso dar explicações, a gente chama de glosas, né? As explicações que os copistas dão, né? Às vezes ele diz assim, e aquele lugar se chamou, até hoje, até a hora que ele está escrevendo, porque depois não se chama mais, né? Então ele faz explicações, explica o porquê tem esse costume, por que essa pedra é chamada disso, por que a cidade se chamou assim, por que fulano tem esse nome, não é? Então, e aqui ele faz essa mudança para, igual aquele que fez lá, que realmente Abraão e Sara eram irmãos por parte de pai, né, tentando ajeitar, limpar o filme de Abraão que está queimado, né? Aqui também, né? Então, o que acontece é que o Abraão quer que a herança do seu clã fique com o filho de Sara, porque o filho de Sara é da mesma cultura dele, é da mesmo lugar de onde ele veio, não é? Tá? E então, como ele fez a burrada de não esperar Deus agir e teve um filho com Agar, agora ele tem que dar um jeito. E esse dar um jeito é despachar os dois, como se fosse assim, uma coisa qualquer, não é? Ainda diz o texto bíblico que aquilo doeu muito quando Sara disse, manda embora essa mulher. Mas aí o que acontece, né? Nós temos aí os dois nomes, temos o nome de Isaac, que é Itzhak, né? É do verbo Itzhak, que é o verbo rir. Então, ao pronunciar, é Issahaha. Então, é possível não rir, não é? Então, Sara riu, o menino nasceu para o riso, todo mundo ri, quando vai dizer, Issahaha. Não tem como não rir. Certo? Então, é o nome dele que causa alegria, né? E o outro é Ismael. Ismael quer dizer Deus ouvirá. Deus, né? A abreviatura de Elohim, Deus. E esse Shema é o verbo ouvir. Né? Que até a gente vai depois ver que o credo de Israel é o Shema. Ouve Israel, o Senhor, Deus, o Senhor está lá no Deuteronômio. Então nós temos aí os dois filhos de Abraão, que ainda hoje, né, tem esses conflitos. Então eles têm muita coisa em comum, cultura parecida, né? Mas mesmo assim, né, eles têm as divergências. Então é dito que explicitamente que Sara exigiu a expulsão de Agar e Ismael para que Ismael não recebesse a herança, porque ele é o primogênito. Então a cultura é o seguinte, né, já falei até do meu amigo africano, o primogênito, ele recebe a condução dos seus irmãos, dos servos da casa, de todos que estiverem ali. E é importante a gente entender essa noção de herdeiro e co-herdeiro, porque Paulo, nas suas cartas, fala o tempo todo disso. Então, para a gente entender a nossa relação com Deus Pai, através do nosso irmão Jesus, eu preciso entender essa questão do primogênito. Então, o primogênito, ele é o verdadeiro herdeiro, só há um herdeiro. Então, digamos assim que o patriarca tem uns 20 filhos, só tem um que vai herdar, é o primogênito. Ele herda a liderança, ele lidera seus irmãos, lidera todo aquele clã, ele herda os bens, vai administrar para que os bens sejam colocados em comum, ninguém passe necessidade, e isso na justiça não é divisão por igual, não é, porque as pessoas não são iguais. Então tem famílias maiores que precisam receber mais alimentos, mais bens do que outras famílias menores. Então tem que exercer a justiça, vendo as diferenças, as necessidades, né? E também ele tem a obrigação de ser o Goel. Já receberam o texto de Goel? Já receberam o dicionário? O Goel é aquele que vai dar a vida se preciso for. Ele tem várias obrigações
E ele tem que, inclusive, morrer no lugar de algum dos seus irmãos e tudo mais, fazer tudo para libertar, para não deixar sofrerem, se tornar escravo, cuidar de cada um. Os demais irmãos são co-herdeiros, ou seja, podem usufruir da herança o quanto que quiserem, desde que estejam em união com o herdeiro. Se alguém foi embora, não leva nada. Ninguém não leva nada. Vocês vão ver na história de Jacó, sai só com a roupa do corpo e o cajado. Não pode levar nada. Nada, nada, nada. Tudo pertence ao grupo. Então não pode levar coisíssima nenhuma. Aí se morrer seu primogênito, Aí se vai ver qual é o próximo primogênito. por ordem de idade, Vou ver assim, agora o próximo primogênito, o mais velho de todos os aqui do clã, quem é? Fulano. Não é? Então ele assume, logo imediatamente ele assume. Nem que seja um parente próximo. Pode ver, João Batista estava anunciando o reino de Deus. Na hora que ele foi preso, Jesus já começou. Tomou logo ali à frente, não pode deixar a peteca cair, né? Não pode, a bola não pode cair, jogou, tem que alguém levar adiante. Aí, veja só, Jesus é crucificado. Quem é crucificado, ressuscita, assunto ao céu, quem é que lidera em Jerusalém? Em Jerusalém. Não, Pedro faz a primazia, ele reúne. Ele, em torno dele, ele faz, como é que ele diz, como Papa, o serviço da unidade na caridade. Ele faz a unidade. Mas quem chefia a igreja de Jerusalém? Paulo ainda não... É o parente mais próximo de Jesus, Tiago. Tiago, o parente de Jesus, é que assume. Porque assim, é aquele, o mais próximo. É o parente mais próximo, no caso do primogênito. Se é para ser o primogênito mesmo, se é para governar o clã, é aquele que agora é o primogênito que tem mais maturidade, né? que tem mais idade. Qual desses primogênitos que é? Certo? E assim vai. Então, porque a responsabilidade é muito grande. Não é só que se herda, é que também se tem que morrer pelo outro. Né? Então, se pode usufruir de tudo, desde que esteja em contato com o herdeiro. Então, os outros são co-herdeiros. Então, Paulo diz, nós somos co-herdeiros. Enquanto estamos unidos a Cristo, nós temos a herança, que é a vida eterna. É uma argumentação baseada no costume. Se a gente não sabe o costume, fica sem saber do que Paulo está falando. Né? Então, aqui tem que escolher bem quem é que vai ser o primogênito. E isso era uma coisa complicada, né? Quando isso aí vai aparecer lá, quando se trata de Jacó e os 12 filhos, porque Jacó tem a esposa amada, igual Abraão que amava Sara. Jacó tem a esposa amada, as outras não são amadas, são situações que foram acontecendo, mas a esposa amada é a Raquel. E a Raquel demora a ter filho. As outras, a Lia tem e a escrava de Raquel também tem. Mas Raquel não tem filho. E quando Raquel tem filho, o Jacó ama aquele filho mais do que todos os outros, porque é filho da mulher amada. É como se ele fosse o primogênito. E isso aí vai gerar uma confusão, porque os irmãos vão perceber que Jacó vai escolher como primogênito o José. Ele vai tratar como se as outras não fossem esposas, não é? Que ele ama, e vai dizer, não, o meu primogênito é o primeiro da minha esposa que eu amo. E às vezes isso acontecia. Então eles já dão um jeito de eliminar José antes de que isso aconteça, de José ser escolhido como primogênito. E aqui nós temos um caso parecido. Nós temos os 2 meninos, não é? O Ismael é o primogênito, mas ele é filho de um estrangeiro, ele é filho, não é nem tanto por ser filho de uma escrava,
mas por ser filho de um estrangeiro, né, de alguém que tem outro costume, outros deuses. Então, como é que ele vai ser o primogênito? Como que ele vai levar adiante as tradições, né, os costumes daquele clã, se ele vai ser educado em outro costume? Porque a mãe é que educa. A mãe é que faz o menino ter a cabeça que tem. Ainda outro. Os nossos irmãos têm a cabeça que a nossa mãe quis que eles tivessem. Isso aí eu tenho comprovação. 4 comprovações. Então, eles pensam aquilo que a mãe quer que eles pensem. Aí eles escolhem as esposas baseadas em alguma coisa que estava na cabeça da mãe da gente. Então, as filhas se rebelam um pouco mais. Elas saem daquela coisa das orientações da mãe, mas os meninos saem. Então, eles têm essa coisa de que quando Esdras propôs, né, século depois do Abraão, Esdras propôs uma reforma que os judeus só se casassem com mulher judia, era exatamente para não correr risco dos costumes serem perdidos e outros costumes entrarem. Né? Então, eles fizeram isso. Né? Eu conheci lá em Belo Horizonte como é que era o nome dele? Ricardo Mitzray. Ele era filho de judeu, descendente de judeu, ele era judio. Mas ele não gostava da religião judaica. Ele não aderiu, ele não praticava e tal. E aí um dia, aí a gente sempre se encontrava para questões sociais, né? De questões sociais. E um dia ele falou, né, eu estou chateada, a minha mãe pegou 2 meninos, meus 2 filhos, e levou para a sinagoga para a festa do Purim. Eu estou muito chateada, porque eu quis sempre manter os meninos fora da sinagoga. Aí eu fui dizer assim, mas por que você está chateada? A festa do Purim é a festa mais colorida, mais importante para as crianças judias, porque eles vestem os personagens de Esther, de Mardoqueu, de Amã, de tudo. Eles fazem esse teatro, é uma festa muito colorida e é divertido demais para as crianças. Não faça isso, rapaz. Se você não quer seguir a cultura dos seus antepassados, não siga, mas seus filhos, deixa os meninos, né? Aí ele foi dizer assim, eu já casei com uma mulher que não era judia para não correr esse risco dos meus filhos serem considerados judeus. Você fez o quê? Aí ele foi dizer, eu casei com um que não era judia para que meus filhos não fossem considerados judeus. Eu disse, foi primeiro, você deveria ter falado comigo. Porque eu estou estudando a lei do Talmud e o neto de uma judia é judeu. Eles têm pleno direito e sua mãe pode levá-los na sinagoga e você não tem direito de dizer nada, porque os meninos são judeus, porque eles são netos de judia. O judeu, ele é filho de uma judia ou neto de uma judia. Então ele tem pleno direito de ser. Eu li alguma coisa mais no livro sobre Purim e Purim são 2 dados, não é? Do sim e do não. Eles vão aparecer lá nos livros históricos. Agora, a festa do Purim é a festa. O Purim quer dizer a sorte boa, é o sim. Né? Você joga os dados. A Ilha vai para a festa ou a Ilha não vai para a festa? Joga os dados. Sim, a Ilha vai para a festa. Oba, sorte boa, né? Então, o Purim é a sorte boa, é o positivo. E o Urim é a sorte ruim, é o negativo, ou seja, é a proibição, não vá, não faça, etc. E era assim que eles sabiam a vontade de Deus. Eles perguntavam, vou para a guerra ou não vou para a guerra? O Urim, quem fazia esse jogo dos dados era o sacerdote. Só o sacerdote podia fazer isso. Ele rezava antes, escolhia a sorte. Agora, a festa do Purim é a festa da rainha Esther, que é a festa da sorte. Porque no dia que os judeus iam ser totalmente eliminados, a sorte deles virou e eles foram salvos. Então é chamada de festa da sorte, festa do Purim. É uma festa que foi acrescentada a partir do livro de Esther. E é uma festa muito alegre, muito colorida, não é? É uma festa em que se dramatiza a história de Esther. Mas aí,
Foram, e aí ele ficou maluco quando eu disse isso. Você tem que conhecer suas leis, porque a lei do Talmud diz isso. Os meninos têm direito, eles são netos de judia, eles não acreditam. Desse jeito. Né? Eu estava estudando para o meu doutorado esse monte de leis de toda coisa de Israel. Então, veja só, eles se tornaram de linhagem matriarcal. Ali em torno do século II, vocês veem que no século I, a genealogia de Jesus é toda baseada em homens, né? Exceto Mateus, que faz o acréscimo de 4 mulheres, além de Maria. Ao todo são 5 mulheres. Mas é o fulano que gerou ciclano, que gerou beltrano, não. Né? Só que hoje em dia, porque a partir do século II, a linhagem se tornou matriarcal. Então, o judeu, para saber se ele é judeu, ele tem que ser filho de mãe judia. Então, não tinha DNA na época, então era filho de mãe judia. Mas digamos que ele não tenha mãe judia, mas a avó é judia e está por perto, então ele é judeu. Porque o judeu é a cabeça, né? Então a avó não vai deixar que ele seja cabeça de outra nacionalidade. Né? Não, se faz. E toda a coisa que se tem com sogra, vem tudo do judaísmo esse negócio. Eu já disse para você que a cultura judaica está no Nordeste. É porque é o seguinte, o contrato matrimonial, ele era feito espontaneamente. Assim, do tipo, esse contrato, vocês até encontram na internet modelos dele hoje em dia. Mas ele era antes bem espontâneo, que era assim, digamos assim, exigências da noiva e exigências do noivo. Então a noiva colocava assim, eu não gosto de ficar muito tempo sozinho, por isso eu não quero que você viaje. É uma condição para me casar com você, não quero que você viaje. Porque viajar era passar meses e meses fora. Bem que fosse bem ali, era tudo muito longe, a pé, no máximo em camelos, então não quero que viaje. Se viajar, tem que ser a viagem que eu vou junto. Botava no contrato, né? Aí eu podia colocar no contrato na época da poligamia, não quero que você tenha outras mulheres, qualquer coisa desse jeito. Então, o homem também fazia a exigência dele, né? Não quero que você deixe o arroz queimar, ponto, tá? Essas coisas todas, quero que você, né? Não quero que você seja uma fofoqueira, o que eu estou falando da vida ali, botava lá no contrato. Então, eram essas coisas do cotidiano que irritam as pessoas, porque vocês sabem, são as coisas pequenininhas que irritam na convivência, né? Então, ele já deixava claro que aquilo ali chateava pra caramba, então não queria que a pessoa fizesse. E aí eles marcavam o dia de ler esse contrato, né? Alguém lia, o escriba e tal, e eles iam dizer, se comprometer verbalmente, que era isso que era importante, se comprometer com aquilo que estava escrito, né? Com as exigências que foram feitas de um para o outro. E nesse dia de ouvir essas coisas, as exigências do contrato, a mãe da noiva ficava toda hora vinho no cara, vinho, então quando o cara estava mais para lá de Bagdá, ele concordava com tudo. E ali estava acertado o contrato. E com quem ficava o contrato? Com a mãe da moça. Qualquer coisa que ele não cumpria, tá no contrato. Então, os judeus têm piada, anedota, tem tudo sob o sol. E nós pegamos isso. Até quem não tem sogra com pelo, a sogra é maravilhosa, que é Nossa Senhora. Eu nunca falo mal de sogra, minha gente. Pois não é? Pois é, gente. Então, são culturas que entraram para... Por que a pessoa tem que ter alguma coisa com sogra? Não, são as histórias judaicas que as sogras enrolaram os caras lá, não sei quantas vezes. Né? Ele veio. Então, aí é dito que Sara, não é, foi que quis a expulsão de Ismael para que ele não fosse o herdeiro. E que Abraão ficou muito triste, né, com esse pedido, essa exigência dela.
Mas Deus consolou Abraão, dizendo que tinha uma promessa para Ismael, que ele não ia ficar em nenhum momento menos do que Isaac. Diga lá. Ele foi o capítulo que Deus estava de Abraão. É. O Gaia também já falou no capítulo, não foi assim não. Aí ele pegou a pessoa, né? Então, aqui. Será que realmente Deus, nessa parte, Deus está fazendo essa aqui, né? Certo, muito bem. Bom menino. Sim. Então, essa questão da eleição e da promessa é uma experiência que a gente faz, né? Então, digamos assim, como é que os descendentes de Abraão são os escolhidos de Deus? Como é que a gente sabe? A gente não sabe. É uma experiência que eles tiveram. Ou seja, eles fizeram uma experiência com um Deus, só um Deus, enquanto os outros tinham N deuses. Eles se sentiram que esse Deus reservava um futuro bom para eles. Eles acreditaram nisso. Como é que eu sei que de fato Deus prometeu isso? Não sei, mas eles fizeram essa experiência, porque a eleição, a escolha, quem sente é a pessoa. Então, como é que eu posso explicar para vocês que Deus me escolheu para ser uma religiosa de Nova Jerusalém? Não posso, é uma experiência que eu faço, né? Então não tem como vocês saberem se Deus fez isso mesmo, mas essa é a experiência que eu faço. Então a eleição se dá assim, a pessoa faz a experiência. Então, esses descendentes de Abraão, eles fizeram uma experiência com esse Deus e eles acreditam que esse Deus tinha um futuro bom para eles, uma terra, né? Um lugar para eles morarem, para eles plantarem, para eles cuidarem dos rebanhos dele e tal. Mas os palestinos, que hoje a gente chama de palestino, que eram vários povos, a gente juntou tudo na sacola só e disse palestino, eles também têm um tronco comum, um ancestral comum com esses israelitas. E eles também fizeram essa experiência. E desde cedo eles expressaram essa experiência, que um Deus bondoso, não é, tinha um futuro melhor para eles, tinha um lugar para eles morarem, tinha isso, tinha aquilo e aquilo outro. Né? Então eles conviveram esses séculos todos com os dois dizendo essa coisa, a mesma coisa. E isso é algo tão antigo que o autor bíblico resolveu colocar por escrito, que foi feita uma promessa para o descendente de Abraão, mas também foi feita uma promessa que é o Isaac, que ficou sendo Isaac, o filho da promessa ficou sendo Isaac, mas ele também fez para o outro filho de Abraão, ou seja, aqueles povos acreditam, não é? Os dois povos acreditam que Deus lhes deu aquela terra, que Deus, né, os escolheu para estar ali. Por isso que a gente não pode tomar partido por nenhum deles. Então, essa é uma fé tão antiga que o autor bíblico, mesmo sendo judeu, ele se vê na obrigação de escrever que existe uma promessa para Ismael. Porque os ismaelitas sempre disseram isso. E são tão antigos quanto os judeus. Então é muito constrangedor para o autor bíblico ter que escrever isso. Porque tem que escrever assim, Deus nos escolheu, mas escolheu os outros também, que são nossos adversários. Mas é o jeito, porque isso é uma coisa muito antiga. É uma expressão de fé muito antiga. Então o copista aqui, ele não pode estar simplesmente acrescentando uma promessa para Ismael. Ele está sendo forçado a escrever a promessa para Ismael, né? Porque se ele pudesse, ele não escreveria. Escreveria a promessa só para o seu próprio povo, né? Tá? Então eu acho que é isso, é um dos critérios para a gente avaliar se um texto tem um fundamento histórico ou não. É o critério mais forte, é o do constrangimento. Porque algumas coisas nós não queremos escrever, que é constrangedor, mas é o jeito de escrever. Por quê? Porque todo mundo sabe.
digamos, vou citar um exemplo aqui, extremamente constrangedor para os 4 evangelistas dizer que Jesus foi batizado por João Batista. É extremamente vergonhoso, constrangedor. Se eles pudessem, eles nunca teriam escrito isso. Sabe por quê? Porque é o maior que batiza o menor. E outra coisa, Jesus foi se batizar num batismo para pecadores arrependidos. Entendeu? Então dizer isso lá no século I era diminuir Jesus. Então, se eles pudessem, não teriam escrito isso. Mas como todo mundo sabia, porque foi uma coisa pública, todo mundo viu, então eles tinham que contar e explicar. Aí eles narraram e foram explicar por que Jesus se batizou, foi batizado por João Batista. Então eu sei que se nada no Evangelho fosse verdade, isso aí seria. Porque é muito constrangedor e foi escrito. Então você não vai enfeiar o seu herói. Você vai escrever sobre uma pessoa que você admira, que você é devotíssimo, que você foi fã a vida toda, a pessoa faleceu, você quer escrever a história da pessoa. O que você vai fazer? Esconder todos os erros, todas as coisas feias. Você não vai colocar nada vergonhoso naquele seu escrito sobre aquela pessoa. Mas os evangelhos têm o batismo de Jesus por João Batista e tem a morte na cruz, que era a coisa mais vergonhosa. Certo? Então aqui é vergonhoso para o autor desse texto escrever que os ismaelitas também têm a promessa, uma promessa boa, uma promessa como é a promessa do herdeiro, tem a promessa deles também. Então é dito que aí, veja só, aí é onde ele queria chegar. Abraão ficou consolado. Posso mandar meu filho embora, porque Deus vai me dar, ele vai ser rico, vai ser... Então isso aí é amenizar a gravidade do erro de Abraão, que foi mandar o filho embora. E aí, esse copista aqui ameniza o máximo, né, a imagem do patriarca Abraão, e o outro vai detonar a imagem do patriarca Abraão, porque ele vai se dedicar a contar o que aconteceu com Agar e Ismael quando saíram da presença de Abraão, levando um tiquinho d'água e um pão. Foi isso que eles levaram. Foi isso que Abraão deu para eles. Um pouquinho d'água e um pão. Aí, eu vou mostrar para vocês bem aqui, ó. Abraão, de madrugada, tomou pão e um odre de água, né, e entregou para eles. E aí, ela saiu andando pelo deserto de Beersheba. Aqui você está vendo uma foto atual. Não é tão atual porque é de 2010. Do deserto de Beersheba. Deixa eu mostrar bem aqui no mapa para vocês entenderem melhor. Eu geralmente só sei falar de Bíblia com mapa, né? Então aqui nós temos o mapa. Meu cursor está aqui. Aqui é onde está Abraão, é Hebron, certo? Hebron, né? Perto dos montes da Judéia, certo? Jerusalém é aqui, já existe, mas não pertence a judeus, né? Ela é do Melquisedeque, tá? Então, estou aqui em Hebron. E aí, ela vem por aqui, no sopé das montanhas, chega aqui no deserto de Beersheba, né? Então, ela andou bastante, né? E chegou aqui nesse deserto. É como se ela quisesse vir para o Egito, que é aqui embaixo, né? Então aqui nós já temos toda uma área de deserto. Vocês estão vendo, isso aqui é um buraco no planeta. É o lugar mais fundo do mundo. Depois eu vou mostrar com calma para vocês, né? Aqui nós temos um oásis de Engedi, aqui próximo, que eu estava até falando dele. Então vocês estão vendo, isso aqui é uma região desértica, tá? Vou diminuindo o zoom para vocês. Aqui são os dois golfos, né? Acaba e Suez, e aqui é o Sinai.
Então aqui é só deserto, deserto de Sim, deserto de Parã, são os desertos, né? Do Negev, aqui, tudo é deserto. E para cá, né? Para cá vai ser o grande deserto oriental, o deserto da Arábia, que é equivalente a um continente. E para cá é o Saara. Eu não digo deserto do Saara, porque eu sei que a palavra Saara quer dizer o deserto, né? A palavra Saara, quando a gente diz o deserto do Saara, está dizendo o deserto do deserto. Então, o Saara quer dizer o deserto por excelência, o grande deserto. Mas esse aqui, o deserto da Arábia, é maior, é uma coisa gigantesca. E esses aqui são pequenos desertos entre Egito e a terra de Canaã, que vocês já estão vendo aí esverdeada, já é uma terra mais fértil, mas no final, tudo deserto. Então ela veio, né, para esse lugar aqui que é o deserto de Becher. Entenderam aí? É bom visualizar para a gente não sabe. Não foi brinquedo não, gente. Não foi brincadeira não. Esse negócio dela andou bastante. Né? Então, não é areia, é pedra. Muita pedra, pedra amarelada. É umas pedras assim, cremezinho, umas pedras achatadas, ou então umas pedras grandes e pretas, que são pedras vulcânicas. E quando Jesus estava no deserto, que aquela voz diz dentro dele, transforma as pedras em pães, é porque algumas pedras dessas são achatadinhas umas sobre as outras, elas são idênticas aos pães sírios. Aqueles pães que as mulheres judias fazem na rua. Então, idêntica. É olhar para aquelas pedras e dizer, meu Deus, parece pão. Então, muito interessante. Aí, deserto de Becher. Claro que a gente está tirando foto dentro do ônibus. Dentro do ônibus está tirando foto. E veja a situação dela. Né? Está aí. Cadê a água? Cadê a comida? Isso aqui eu passo para vocês, tudo esses slides para o celular. Então, deixa eu ver bem que o nome do autor. Esse Raoul Gustave Doré, né? Pintor, desenhista, ilustrador francês. Ele vai ilustrar o drama de Agar, que aparece aí na Bíblia. O drama de Agar é uma mulher com uma criança no deserto, só tendo um pão e um pouquinho d'água. Como vai viver? Né? Certo? Então aqui nós temos, por exemplo, a cara de Abraão não está muito assim, eu não queria mandar eles embora. Não está não, está dizendo, fora. E aqui nós temos ela com a água aqui, o menino chorando, querendo ficar, né? E aqui está a Sara, assim, protegendo a cria dela, assim, como quem diz, né? Não estou nem aí para ela. Então aqui nós temos, um drama, né? Porque realmente o autor bíblico aqui desse texto quis fazer a gente chorar, assim, Abraão ser cruel. Tá, vou contar que ele não é essa bobiça não. Por que ele não diz, é ele que manda na Sara? Por que ele disse, não vou mandar meu filho embora não? Aqui ele fez a coisa mais dramática ainda. Olha que a mãe, e eu já faço uma homenagem ao Dia das Mães, né? Vou passar o link para minha mãe. Oh, meu Deus, minha bem, tem modo, adoro. Aqui está o menino desmaiado, já morrendo, a água acabou, né? E ela no meio daquelas cadeiras montanhosas, clamando a Deus. Cadê? É a partir igual. Vou ler a partir do versículo 14. Abraão, né, 21, 14. Abraão levantou-se de manhã, de madrugada, pegou pão e um odre com água e os colocou nos ombros de Agar. Depois entregou-lhe o menino e despediu. Ela foi embora e andou vagando pelo deserto de Berseba, do Bessaré. Quando acabou a água do odre, ela colocou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se adiante
à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim ficou sentada diante e começou a chorar. Ó, é uma mãe que está vendo que o filho está morrendo de sede, de fome, não pode fazer nada por ele, não tem coragem nem de ficar lá vendo o menino morrer de fome e de sede. Se afastou para não ouvir os gritos do menino, né? Morrendo de fome e de sede. É um drama, gente. Assim ficou sentada adiante e começou a chorar. Deus ouviu a voz do menino. Aham. Por que Deus ouviu a voz do menino? E o nome do menino como é? Deus ouviu. Ismael, Deus ouviu. Então, é claro, quem está pedindo é a mãe, mas Deus está ouvindo é o menino, porque é o nome dele. Deus ouviu. Deus ouviu a voz do menino. Então, eu tenho o tempo todo o menino sendo chamado de Ismael, é o nome do menino, e quando eu chego nessa frase assim, Deus ouviu, aí tem Ismael de novo, só que não é o nome, agora é a expressão, Deus ouviu, né? Deus ouviu a voz do menino. Levanta-te, toma o menino e segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Encheu então o odre de água e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, que cresceu, ficou morando no deserto, tornou-se um arqueiro. Morou no deserto de Farã, e sua mãe procurou para ele uma mulher da terra do Egito. Então ele ficou nos desertos, né? Ficou no deserto de Farã. Mas olha, muito boas essas gravuras, não é, desse Paulo Gustavo, né? Todo o drama de Agar. Então é tão bonito quando esse autor bíblico, mesmo estando na cultura machista, no patriarcalismo, no androcentrismo, que é essa cultura, mas ele deu voz a essa mulher, ele narrou, e não é uma mulher israelita, é uma escrava, e é uma escrava do povo egípcio, que depois se tornou o inimigo deles. E quando o autor está escrevendo, ele é adversário dos egípcios, porque os egípcios os escravizaram. Então, eu acho bonito essas coisas. Quando a gente pensa que na Bíblia vai ter só machismo, só, né, por causa da cultura oriental, aquela coisa toda, mas a gente vê isso aí, essa grandeza, né, dele de narrar pela segunda vez também, já é outra tradição, porque pela segunda vez Deus promete a Agar, né? Então, na realidade, é uma segunda tradição da aliança de Deus com Ismael. Mas a aliança de Deus com Ismael nunca é falada para Ismael, ela é falada para a mãe de Ismael. É Agar, a escrava, a egípcia, que recebe essa promessa, né? É muito interessante isso. Bom, então, o que vem depois? Né? É dito que o menino vai ser um grande príncipe e tal, e então depois disso, para terminar o capítulo 21, Abraão vai fazer uma aliança com Abimeleque. Vamos ver bem aqui se Abraão está pisando na bola de novo ou não. Por aquele tempo, Abimeleque, com Ficol, chefe de seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo que fazes. Portanto, jura-me por Deus, aqui mesmo, que não me enganarás, nem a meus filhos, nem aos meus descendentes, e que terás comigo, com a terra na qual vives como migrante, a mesma lealdade que eu tive contigo. E Abraão disse: eu juro. Então Abraão queixou-se a Abimeleque a respeito de um poço de água que se haviam apoderado os servos de Abimeleque. Não sei quem fez isso, respondeu Abimeleque. Não me falaste de nada, só hoje fiquei sabendo. Abraão tomou então ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e assim ambos firmaram aliança. Quando Abraão pôs à parte
7 ovelhas dos rebanhos, Abimeleque perguntou: que significam essas 7 ovelhinhas que pusestes à parte? Abraão respondeu: tu receberás de minha mão estas 7 ovelhinhas, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso o lugar foi chamado de Beer-sheba. Olha só. Lenda etiológica, galinha chora, para dizer como que o lugar tem esse nome. Primeiro vamos entender o seguinte: Abraão está naquela terra ali, né? Vamos ver aqui a terra. Vamos ver a terra. Abraão está aqui em Hebrom. E aqui em Hebrom fica a cidade-estado onde Abimeleque é rei. E aí, essa reunião de Abraão com Abimeleque vai ser um negócio chamado Salamaleque. Vocês sabem o que é Salamaleque? É aquele negócio que eles fazem lá no Oriente, que é aquele negócio: não, pega isso aqui, não quero não. Não, mas pega, não quero não. Não, isso aqui. Seguinte, você está lá em Israel, você vai comprar uma bolsa, está precisando de uma bolsa. Aí você chega lá e vê a bolsa que você está precisando. Você gostou, viu o preço, tá bom. Você vai comprar lá no mercado árabe, que é mais barato. Aí você gostou. Aí você pergunta: quanto é? $10. Aí você: vou levar. Não faça. Se você fizer isso, você faz raiva a quem está vendendo a bolsa. Você diz assim: $10? Nunca que essa bolsa vai valer $10. Deus me livre. Aí ela vai dizer: vale sim, porque aí ela vai falar da bolsa para valorizar. Esse tecido aqui foi feito não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você fica impressionado, que é verdade mesmo, ela vai explicar aquilo ali. Você diz: tá bom, que legal, interessante. Mas $10 eu não dou, não. Eu dou mais $7. Não, $7 não, porque esse fio aqui que está feito, esse bordado, foi não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, conta a história todinha. E é verdade. Ela valoriza, mostra para você o tanto que aquela bolsa vale. Se você paga, ela não fala da bolsa, ela não diz como que a bolsa foi feita, não valoriza o trabalho da artesã, não valoriza, é uma ofensa, é um afronto. Tá entendendo? Isso é Salamaleque. Aí o que acontece? Você diz: tá bom, $8. Não, 8 não, por causa disso. No fim, você compra a bolsa por 8, por 9. E ela ficou feliz, mais do que se você tivesse comprado por 10. Porque por 10 você não sabe o valor da bolsa. O valor da bolsa não é monetário, gente. Para eles o valor é um valor afetivo, é o valor de quem gastou o suor, de quem foi atrás da linha não sei aonde, que fez não sei o que, que passou tanto dia de molho, não sei o que, para fazer a bolsa. Esse que é o valor. E isso é Salamaleque. Ela quer vender, mas finge que não quer vender. E você quer comprar, mas finge que não quer comprar. Isso serve para hospedagem. O cara tá viajando com o outro, chega na cidade, aí o cara diz assim: vou passar adiante. Aí: ei, para onde é que você vai? Não, eu vou continuar a viagem. Não, rapaz, tá ficando de noite, vem, vamos jantar, dorme lá em casa. Não precisa não. Rapaz, vem cá. Não, eu vou dormir, tá, não vai dar para ir, mas eu vou dormir aqui na praça. Doido para ir para hospedagem, mas finge que não tá. Aí fica: vamos lá para cá. Não vou não. Vamos lá para cá. Não vou não. Vamos lá para cá. Não vou não. Aí, tá bom, eu vou. Quem que vocês conhecem que fez Salamaleque? Jesus ressuscitado por discípulos de Emaús. É que não contaram tudo, porque não precisou, que dá para a gente deduzir. Ele fingiu que ia passar adiante. Salamaleque. Essa coisa de... Por isso que o Evangelho de Mateus diz assim: quando vocês saírem para evangelizar, não fique cumprimentando as pessoas pelo caminho.
Porque senão, gente, você cumprimentar direito, como é que tá sua mãe? Tá bem. Se não perguntar, era falta de educação. E seu pai tá bem, sua avó tá bem. E a irmã da sua avó, e a mãe da mãe dele, e não sei o quê, e a Ritinha, e a Toninha, aí nesse dia você não evangeliza ninguém. Aí a minha prima, que é da Assembleia de Deus, coitada, ela passou, eu de férias aqui na casa da mamãe, e eu fazia tempo que eu não via, e eu, ei, Silvone, e ela olhou pra mim e disse, oh, meu Deus, será que está magoada comigo? O que foi que eu fiz? E tal. Aí depois, eu encontrei com ela e disse assim, mulher, eu falei contigo e tu não respondeu, não sei o que foi que eu te fiz. Fazia tempo que a gente não se vê, eu queria tanto assim, te abraçar, a gente... Mulher, eu estava numa missão, estava evangelizando. E daí? Daí que o Senhor disse, não cumprimente ninguém pelo caminho quando estiver evangelizando. Aí eu, mulher, mas nem eu sou judia, nem tu, mulher, a gente podia dizer, oi, se abraçasse, beijinho, e tu dizer, eu tô com pressa aí. Aí ela ficou assim, eu vou te explicar, que é o salamalé. Expliquei pra ela, mulher, não pega coisa assim não, porque não dá certo. Aí, o salamalé é isso, não é? O que nós temos aqui? O Abraão mora naquela terra, mas não é dono de nada ali. De nada. Mas o que ele fez? Pegou o servo dele e mandou cavar um poço. Com autorização de quem? De quem? Ele cavou um poço no terreno do outro. Cavou um poço para as ovelhas dele. Aí o rei disse, cavou um poço no meu terreno, vou lá. Mas ele não chega lá, assim, afrontando. Ele diz assim, eu quero que você jure lealdade a mim, a essa terra. Quando a pessoa diz isso, está dizendo o quê? Você está me afrontando, você está, né? Você não é leal a mim. Né? Eu quero que você jure que você vai ter lealdade comigo para sempre, com essa terra, porque eu lhe trato muito bem. E aqui todo mundo lhe trata bem, você é nosso hóspede, mas a gente só lhe trata bem. E a gente quer saber se você também, você, seus descendentes, quem sabe como é que é, né? Essa juventude vem depois, pode ser que queira fazer algum ato de deslealdade. Abraão entende logo o que está acontecendo. Abraão diz logo, a propósito, eu juro, mas também tem uma coisa, o pessoal aí dos seus servos ficou com um poço que eu cavei. Ficou, não me falaram nada, só agora que eu estou sabendo. Essa é na Amaleque, né? Aí o Abraão pega 7 ovelhinhas, né? E diz aqui, para essas ovelhinhas para servirem como testemunho que, ou seja, eu estou te pagando mais do que o poço vale, né? Mas ele não diz isso. Serve como testemunha de que eu cavei o poço, o terreno é seu, o poço é seu, mas eu cavei, tá bem? Então, é uma alfinetada de um, alfinetada do outro, alfinetada de um e do outro, mas tudo na santa educação. Agora, o que é mais interessante é que Abraão dá 7 ovelhas, por causa disso. Por que não pode ser 6, nem 8? Por que tem que ser 7? Porque a palavra 7 ovelhas é Bexeba, ou Betsabeia, que é para onde a Agar foi. Eu acabou de falar em Betsabeia, aí o copista, menino, Betsabeia, eu vou já colocar aqui a história que diz que explica por que o deserto tem esse nome, um deserto com o nome 7 ovelhas. Como é que pode? Eu vou já explicar aqui por que o deserto tem esse nome. Cabe bem aqui, ó. Betsabeia, eu puxo a história de Betsabeia. Então aí é dito que foi nesse dia que Abraão, não se entendeu com Abimeleque a respeito dos poços, é que esse deserto passou a se chamar Betsabeia. Agora eu deixo aberto para questões. Quem entra para o capítulo 22, mas aí a gente deixa para a próxima semana, que a gente vê, acho que são 2 ou 3 capítulos de uma vez. Nós estamos encerrando o ciclo de Abraão, né, para começar. O de Jacó, porque Isaac só serve de ligação, né? Só serve de ligação entre os dois. Cadê as perguntas?
O negócio é sério. Não sei, só sei que foi assim. É, porque está agindo como dono, não pode, né? Quando ele foi visitar, ele levou o chefe dos exércitos. Claro, ele quis. Rapaz, lá em Belo Horizonte, eu saía da aula e a gente descia de um lado da estrada que é a BR-040 que leva para o Rio de Janeiro. Nós morávamos no final de Belo Horizonte. Aí a gente descia e eu tinha que passar a passarela para ir para casa, certo? Aí eu começava a passar a passarela, eu chegando no meio da passarela tinha um meninozinho. Pedágio. No meio da passarela para atravessar. Aí eu via, vou dar um jeito de atravessar correndo lá embaixo. E fazia assim para voltar, e o outro tava lá na ponta. Entendeu? Aí pagava ali e passava. Ele dizia assim, sabe por que aqui esse bairro tá perigoso? Tá perigoso. Eu disse, tá perigoso, né? Um dia eu disse lá e ele disse, seguinte, eu vou lhe acompanhar até a sua casa, porque esse bairro tá perigoso. Eu, minhas perninhas, tá perigoso mesmo esse bairro, não é? Pode acontecer alguma coisa, não é? Daqui até a sua casa. O que ele quer com esse papo? Não é? O que ele quer com essa conversa? Ele está dizendo assim, eu vou te levar até lá e você me paga, porque se você não me pagar, acontece. Aí um dia eu desço, uma saiu daqui de noite, até chegar na casa dela, levou umas pancadas, né? Bateram nela, quebraram ela todinha. Foi, nossa, que coisa, né? Ainda bem que eu estou protegida, hoje você está me acompanhando, para nada disso me acontecer, entendeu? Então, quando ele leva o chefe do exército, isso já é um salamaleque, ou seja, intimida. Vai dizer, eu estou aqui só para você me jurar lealdade. Ou seja, você está agindo como se fosse dono da terra que é minha, né? Eu que sou o rei aqui. Você está cavando poço? Quem cava poço é porque o dono da terra vai ficar por ali mesmo. Você está aqui de favor, eu estou deixando você ficar, né? E aí, então, o Abraão, ele dá as ovelhas, ele paga, como quem diz assim, eu vou pagar só para você saber que eu vou usufruir, mas o poço é seu, a terra é sua, né? Certo? Mas é interessante, essas coisas que estão aí, tudo tem o seu sentido, é um tipo de intimidade, né? Porque Abraão aí também foi além daquilo que era permitido. Por quê? Porque ele confia que Deus vai dar isso aqui para o meu descendente. Sim, mas não para ele, não naquela época. Quem mais tem pergunta boa igual essa daí? Então, para que ela diz? Não tem, mas a ciência diz que aí são duas possibilidades. Ou havia um vulcão, entrou em erupção e levou parte de sair para os ares e separou alguma coisa, ou caiu um meteoro lá nos antigos mesmo, lá tipo saindo da pré-história, e fez daí o lugar mais fundo do mundo. É um buraco no planeta, se vê até do espaço. É um umbigo. E aí, se porque a história da Terra prometida, muita coincidência ser exatamente no lugar. Aqui no mapa antigo, né, dos continentes, se traçava uma reta, quando você tinha o mapa dos continentes, passava assim, ele fazia uma cruz e aqui era o centro, né? Era o centro das terras conhecidas. Depois das Américas e da Oceania, não é mais assim tão calculado, mas era assim, não é? Agora isso aqui é chamado tudo fossa jordânica, porque é a fossa onde está o rio Jordão, é um buraco no planeta. Aí o que acontece? Para ficar mais fundo, isso aqui é rodeado de montanhas. Então, todas essas montanhas, quando chove,
a água corre direto para o Mar Morto e fica aqui. Então isso aqui deve ter alguma coisa que comunica, porque a água inteira corre para cá, né? E não enche, não transborda, tem alguma coisa aí que é um buraco mesmo, é inacreditável, ninguém afunda, né? É uma coisa extraordinária. Mas esse aqui é o lugar mais fundo, mas começa a ser bem fundo a partir do Mar da Galileia. A partir do Mar da Galileia, aí vai aprofundando, se tornando o lugar mais fundo. Agora, se isso aqui, onde tem Betsabeia, ou Bexeba, é o limite sul da terra de Israel. O norte é Dan, a seta está aqui, é Dan. Dan é o norte, é aqui que começa a terra de Israel. E Berseba, ou Betsabeia, é o limite sul, né? E aí então já começa o deserto, o deserto aqui já é uma região bem desértica, né? E ao redor do Mar Morto é tudo deserto. Tá? E então, por que isso aqui tem esse nome? Nós não sabemos direito por que tem esse nome. Algumas pessoas dizem que esse nome foi dado por Davi em homenagem à esposa dele, mãe de Salomão, que era Bexeba ou Betsabeia, que ao pé da letra quer dizer 7 ovelhitas. Então ninguém sabe. Se foi Davi, é séculos depois de Abraão. Mas na época de Abraão tinha não sei o que em Dan. Como assim? Dan é uma das tribos bisnetas de Abraão. Então não existia Dan na época de Abraão, mas às vezes existe. Também no texto fala em filisteus. Os filisteus só vieram para a faixa de Gaza só no tempo de Davi, Saul e Davi. No tempo de Abraão não tem filisteus, né? Ou seja, tem anacronismos aqui, não é? Eles jogam para o passado uma história que é da época do autor. Então não se sabe. Mas o poço que a Agar viu não é esse que Abraão está conversando com Abimeleque. Esse poço que Abraão está conversando com Abimeleque fica em Hebron e serve para matar a sede das ovelhas, dos rebanhos de Abraão. Esse aqui é um poço que foi cavado antes de se entrar no grande deserto, né? Então, para ser como a última reserva de água. Então, antes de entrar no deserto, você vai encontrar água. Aí você faz a sua reserva de água para levar, né? O da Samaritana vai ser bem ao norte, vai ser mais para frente, tá? Esse aqui são poços perto de Jerusalém. E a Samaritana vai ficar mais para cima. Mas a Samaritana é um poço cavado por Jacó. Faltam 2 minutos. Tá?